É possível conhecer a Deus se Ele não se revelar? Lição 12. Quando Deus se revela ao homem. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou economista, sou teólogo e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Essa lição, para quem não assistiu nenhuma delas até aqui, ela também vai ser muito importante, se essa for a primeira que você está assistindo. Mas se você também já assistiu as outras, é claro que você também tem um conhecimento, um embasamento, acaba aproveitando mais. Mas ela está muito boa. Deus tem uma mensagem para você e vai falar ao teu coração. O texto áureo da lição está escrito assim: Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Jó, capítulo 40, versículo 6. E a verdade prática. Mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. A leitura bíblica em classe será sempre no livro de Jó, né? Então, capítulo 38, versículo de 1 a 4. Depois, capítulo 39, versículo de 1 a 6. Depois, capítulo 40, versículos de 15 a 18. Versículos 24. E, por fim, capítulo 41, versículo de 1 a 3. Que passo a ler e comentar agora. Jó, capítulo 38, versículo 1. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse, versículo 2, Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu responde-me. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Jó, capítulo 39, versículo 1. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos ou considera as dores das servas? Versículo 2 em diante. Contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês? E quem soltou as prisões ao jumento bravo? Ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas. Agora Jó capítulo 40, versículos de 15 ao 18. Contempla agora o Beemote, que eu fiz contigo, que come erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. A sua ossada é como barras de ferro. Versículo 24 agora. Podê-lo-iam, porventura, caçar à vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Capítulo 41, agora, serão os versículos de 1 a 3. Então, versículo 1. Poderás pescar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada?
Porventura multiplicará as suas suplicações para contigo? Ou brandamente te falará? O objetivo geral dessa lição é mostrar que Deus se revelou ao homem para mostrar-lhe seus propósitos. Eu falei especialmente nessa leitura bíblica, Behemoth e Leviatã. Não fiz nenhuma explicação ali da leitura no momento, porque dentro do que a gente vai falar agora, nós vamos explicar com bastante detalhes e você vai entender do que estamos falando. Aguenta as pontas aí que vai ser muito boa essa lição. Já está sendo, né? Graças a Deus. Nesta lição vamos estudar como Deus se revelou a Jó e dialogou com o patriarca Jó, né? Esse episódio marca o ápice do livro de Jó, pois mostra a quebra do silêncio divino. Ao longo desse estudo, veremos que as respostas de Deus não são precisas, segundo a objetividade que os humanos esperam. Jó, portanto, é desafiado a comparar sua habilidade e sabedoria com as divinas e a responder quem, de fato, age com justiça no mundo. Vale a pena adiantar que essa parte aí da conversa de Deus com Jó é Deus fazendo perguntas a Jó. Se a gente fizer uma pesquisa cuidadosa, vamos chegar à conclusão de que Deus faz cerca de 70 perguntas a Jó. E Jó, evidentemente, não consegue responder nenhuma. Para quem está assistindo essa primeira lição nesse trimestre, vale a pena lembrar, Jó era um homem muito sábio e recebeu de Deus elogios raros. O próprio Deus disse que Jó era um homem fiel, temente a Deus e que se desviava do mal. Gozava de uma importância no seu primeiro estado, quando ele era rico. Ele gozava de uma importância muito acentuada na sociedade onde vivia. Jó era um juiz ou uma espécie de juiz dentro daquela sociedade e tinha uma sabedoria bem avançada. E é esse homem que, por fim, ele, depois de tanto sofrimento, ou ao longo desse sofrimento que lhe foi imposto e com as razões a ele desconhecidas, né? E Jó, então, começa a sugerir consigo, conversando principalmente com aqueles 3 amigos, ele faz Bildad e Zofar. E, por fim, aparece ainda o Eliú, que a gente explicou na lição passada. Então, a gente tem que tratar que são 4 homens, 3 amigos mais Eliú. Não pode confundir isso. É muito importante. E Jó começa a sugerir, então, que Deus não lhe estava ouvindo, que Deus o havia abandonado. Então Deus aparece e começa essa conversa. Esta lição será ministrada em 3 capítulos. Capítulo 1, a revelação de um Deus pessoal. Capítulo 2, a revelação de um Deus sábio. E capítulo 3, a revelação de um Deus poderoso e justo. Então, vamos rapidamente ao capítulo 1, a revelação de um Deus pessoal. O Altíssimo havia falado nos 2 primeiros capítulos, mas essa fala era totalmente desconhecida por Jó e seus amigos ao longo do livro. Assim, até o capítulo 38, houve muitas falas sobre Deus. Jó falou, sua mulher e seus amigos falaram. Todavia, Deus mesmo não falou durante todo esse período. Que período? Na leitura que fazemos do livro até o capítulo 38. E Deus vai começar a falar justamente agora. Ele estava o tempo todo presente, mas sem dizer nada a Jó. Quem é que estava o tempo todo presente? Ele, Deus. Até que quebrou o silêncio. Abro aspas.
Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Fecho aspas. A cena, sem dúvida, é impactante, parecida com a da pesca maravilhosa. Quando Simão Pedro, após seguir a orientação de Jesus, pegou uma grande quantidade de peixes, ao recolher as redes que havia lançado, imediatamente exclamou: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. A majestade divina impactou a Pedro. Não foi diferente com o patriarca Jó. Ele ouviu a quem tanto ansiava ouvir. Jó estava diante de uma manifestação de Deus, e este falava-lhe do meio de um redemoinho. Essa forma de manifestação divina é confirmada ao longo das Escrituras, como, por exemplo, com Moisés, quando Deus falou a Moisés em diversas circunstâncias, né? E em determinado momento Deus também ainda falou: olha, se houver entre vós profetas, sonhadores, eu falarei a eles por visão ou por sonhos. Mas não é assim com o meu servo Moisés, com quem eu falo boca a boca. Pois é, e a impressão que a gente tem, porque o texto só diz que Deus falou a Jó a partir de um redemoinho, a impressão que a gente tem é que foi algo também assim, para não deixar qualquer sombra de dúvidas para Jó de que era Deus que estava ali falando com ele. Isso mostra que Deus não é impessoal. Pelo contrário, ele é um ser que se revela e fala com homens. Jó teve a sua vida transformada depois de ouvi-lo, depois de ouvir Deus. Expositores bíblicos destacam que Deus se revela como Jeová, o Deus do pacto. Entre os capítulos 3 e 37, aparecem várias referências a Deus como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Na teologia tradicional, exposta pelos amigos de Jó, essa era uma forma fria e distante de se referir a Deus. Um Deus que existe, mas que está longe dos homens. Dessa forma, El Shaddai era, no entendimento deles, o nome que identificava Deus como forte e poderoso, mas distante e indiferente. Essa visão tradicional de Deus acabou por exaltar sua soberania, mas diminuir sua compaixão e misericórdia, ou seja, deu essa impressão. Nesse contexto, Jó clama por encontrar a Deus, chegar ao seu trono. Esse era o grande dilema do homem de Uz, pensar que Deus o havia abandonado. O patriarca nada sabia dos bastidores celestiais, onde o diabo apostou na sua falta de integridade. O diabo apostou na falta de integridade de Jó. Ele não sabia a razão do silêncio de Deus, daí toda a sua angústia e desespero por se sentir sozinho e abandonado. Para ele, o Criador se escondeu para não ouvir sua defesa. Mas o grande propósito do livro de Jó revela que mesmo quando estamos às escuras, andando somente por fé e não por vista, Deus está presente e próximo de nós. A síntese desse capítulo 1, Deus se revela ao homem e se mostra presente diante da angústia. Capítulo 2. Na mecânica celeste, Deus convida a Jó a contemplar o universo e vê-lo como funciona. Há uma mecânica celeste que rege os fenômenos naturais de forma que garanta sua perfeita regência. O Criador desafia Jó a contemplar tudo isso e ver como seu funcionamento harmônico
atende a um propósito superior. De fato, o salmista disse que, abro aspas, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Fecho aspas. Jó se comportara como um grande sábio, mas Deus mostrou-lhe que ele nada sabia. Por isso, o Criador o desafia a contemplar o mar e o sol. Pois ele nada sabia da origem dos oceanos, da grandeza da luz solar e, menos ainda, das dimensões da criação. Se Jó nada sabia sobre a ordem da criação, muito menos sabia sobre a providência divina para mantê-la. Jó deveria ser capaz de responder às seguintes questões: como veio a existir a criação? Como ela é preservada? Saberia Jó explicar como Deus faz para alimentar os leões e seus filhotes? Como as cabras monteses conseguiam dar cria a seus filhotes e protegê-los dos predadores? E sobre o jumento e o boi selvagem, o avestruz, o cavalo de guerra, o falcão, a águia? Está claro que há uma providência divina que preserva as coisas criadas, pois todos esses animais foram projetados por um design inteligente. O que é isso? Design inteligente é uma expressão, isso aqui já é ela traduzida, né, para o português, está original em inglês, Intelligent Design. Ocorre quando os defensores da doutrina do evolucionismo se deparam com algo muito profundo, que é considerado assim algo muito difícil de explicar por meio da evolução. Então, por exemplo, até a gente poderia começar pelo próprio corpo humano, né? O corpo humano, dentre outras coisas, cada músculo, cada nervo, mas o mais interessante é que são 80 bilhões de neurônios e eles são interligados da forma, né, que depois é utilizado na computação como redes neurais. O que significa isso? É que esses 80 bilhões de neurônios, cada um se comunica com o restante. Então, um se comunica com aquela variedade de 80 bilhões menos um. Aí o segundo, da mesma forma. O terceiro, da mesma forma, até chegar ao último dessa contagem. Dá para a gente imaginar assim hipoteticamente, porque você vai contar até 1 bilhão, até 80 bilhões. Então são números assim absurdos. Aí quando diz assim, olha, como é que isso foi se formar? Aí a saída é essa. Isso aí fica por conta do design inteligente. Aí quando vai falar também do grande equilíbrio que tem no planeta, a Terra ela tem uma concentração muito precisa de oxigênio, é cerca de 20%, e pode variar muito pouco. Se baixar um pouco disso, nós humanos somos os primeiros a morrer asfixiado. E se subir um pouquinho mais, que ela tem que ficar muito próximo daquilo ali, pega fogo em tudo, porque o oxigênio ele é sensível à combustão, é hipersensível à combustão. Então, aí coisas desse tipo, o equilíbrio que há para a Terra estar no sistema solar, se ela tivesse um pouquinho mais distante, seria um inverno
tremendo que não daria para fazer nada aqui no planeta. E se estivesse um pouquinho mais próximo do Sol, também torraria todo mundo. Nós, da raça humana, seríamos os primeiros a não suportar. A raça humana, ela é a mais sensível. Já visto logo que é a única espécie que precisa se vestir conforme a temperatura. Se você tiver ali uma temperatura de 25, 24, 26 graus, aí pode ser qualquer roupa, mas à medida que baixar disso aí, quando baixar a 15 já requer uma vestimenta de meia estação, aí à medida de que vai baixando disso aí, quando chegar a 10 já vai sentir, a gente já começa a sentir falta do agasalho de inverno, e até que chega um ponto que se baixar muito de 0, até com agasalho, a gente fica incomodado. Pois é, enquanto isso, aí se você olhar para os animais, né, os cachorros, você vê ali nas matérias, próximo do polo, husky siberiano, andam lá no polo, lá com a roupa dele natural. E assim, cavalos, tem tanto cavalos em locais mais frios como em locais mais quentes. Ninguém precisa eles não precisam de vestir. Tem que botar um agasalho aqui no cavalo. Claro que se for uma coisa muito absurda, né, poderá o animal sentir e se perder. Mas, de um modo geral, ele segura de boa aí nesse espaço aí que a gente está falando, de 10 graus centígrados até no calorão aí que a gente pega aí no verão, principalmente aí em lugares como Rio de Janeiro, 40 graus, os animais ficam ali de boa. Pois é, então quando dá essa dificuldade de se explicar como seria isso no campo do evolucionismo, aí sai com essa, olha, então isso aí a gente tem que deixar, que teve um design inteligente que celebrou isso aí. Então o que estávamos falando? Pois todos esses animais foram projetados por um design inteligente, com suas peculiaridades, modo de ser e de viver. Se Jó não sabia como explicar como eles viviam e se comportavam, o que levava a pensar que poderia discutir com Deus de igual para igual. Era hora, portanto, de reconhecer o seu lugar e se humilhar diante da majestade divina. Um texto aqui entre aspas. Cada contorno da criação, cada formação de uma vida e cada ato de preservação da criação é Deus, dando-se a conhecer ao ser humano. Fecha aspas. Era preciso que Jó contivesse seu orgulho. De fato, ele falou muita verdade sobre Deus, mas ignorou o quanto não sabia acerca do Criador. A revelação de Deus sobre a mecânica celeste e da vida não foi uma censura à integridade e sinceridade do patriarca Jó. Aos olhos de Deus, ele permanecia um homem justo e íntegro, mas falto de humildade, pois agiu de forma presunçosa ao questionar a majestade divina. Era necessário, portanto, que conhecesse melhor a Deus. Cada contorno da criação, cada formação de uma vida e cada ato de preservação da criação é Deus dando-se a conhecer ao ser humano. Reconheçamos o agir do Criador no universo e em nossa vida. A síntese desse capítulo 2, Deus se revela como sábio na mecânica celeste e na mecânica da vida. Então, vamos ao capítulo 3. Nos capítulos 40 e 41, o que é isso? Capítulo 40 e 41 do livro de Jó. Quando a gente não der a referência do livro, é porque estamos falando do livro de Jó. Deus faz referências a duas grandes criaturas. Ele chama a atenção de Jó para a natureza indomável desses animais, a fim de ilustrar seu poder divino. Algumas Bíblias traduzem esses termos, o Behemoth e o Leviatã, como hipopótamo e o crocodilo gigante, respectivamente. Enquanto o Behemoth representava a força bruta de um animal por excelência, o Leviatã se parece mais com uma criatura com poderes sobrenaturais.
Ele se apresenta, por exemplo, dessa forma em Isaías, capítulo 27, versículo 1. Assim o Behemoth e o Leviatã representam o ápice da força, tanto natural como sobrenatural, assim como é o inexplicável e maravilhoso mundo criado por Deus. Mesmo poderoso, Behemoth e Leviatã estavam debaixo da mão de Deus. Bom, vamos lá. Isso aqui a gente precisa explorar mais. Esses nomes pouco conhecidos no português, o Behemoth e o Leviatã, decorrem de sua expressão natural no hebraico, e ele aparece com esse nome no português apenas para ser aportuguesado, o que está escrito lá. Mas lá no hebraico se refere ao que seria, por isso que não se fala direto hipopótamo e crocodilo. Lá se refere direto o Behemoth como sendo um hipopótamo gigante e o Leviatã como sendo um crocodilo gigante. E aí é interessante a gente dizer um pouco sobre o hipopótamo natural que nós conhecemos, que pode ser visto eventualmente num jardim zoológico, e um crocodilo também, que também poderá ser visto no jardim zoológico. Consultando a Wikipédia, a gente encontra alguma coisa assim, Lolong, morto em 10 de fevereiro de 2013, portanto há 7 anos, foi o maior crocodilo em cativeiro. Era um crocodilo de água salgada, medindo 6,17 metros e pesando 1.075 quilos, ou seja, mais de 1 tonelada, tornando-se um dos maiores crocodilos já medidos do focinho à cauda. Em novembro de 2011, o especialista em crocodilo da Austrália, Dr. Adam Brighton, da National Geographic, sedou e mediu Lolong. Lolong é o crocodilo, o nome que deram a esse crocodilo, em seu recinto, e confirmou como o crocodilo mais longo do mundo já capturado e colocado em cativeiro. O hipopótamo comum é reconhecível pelo seu enorme torso em forma de barril, bocas com grande capacidade de abertura, revelando grandes presas caninas, corpo quase glabro, sem pelos, patas em forma de coluna e, pelo seu grande tamanho, as patas terminam com 4 dedos distintos com membrana interdigital. Cada dedo assenta no solo pelo seu casco. Constituem o terceiro maior animal de vida terrestre no que diz respeito ao peso, entre 1,5 toneladas e 3 toneladas. Por que é importante a gente falar isso? Porque essas são as dimensões, tamanho e peso, do crocodilo e do hipopótamo natural, que a gente já conhece aqui. Esses que recebem o nome de Behemoth e Leviatã na Bíblia, pelo que ele é apresentado na Bíblia, seriam esses hipopótamos, seria da família semelhante a esse hipopótamo, a esse crocodilo, são 2 animais, mas seriam gigantes, ou seja, seriam ainda bem maiores do que esses que a gente consegue medir e ter conhecimento aqui, como eu estou narrando para vocês. O hipopótamo comum ou hipopótamo do Nilo é um mamífero omnívoro. O que é isso? Omnívoro quer dizer que ele é ao mesmo tempo herbívoro e carnívoro, ou seja, ele come o que pintar. Ele come
ervas e come também as caças que ele conseguir pegar. Ou seja, ele não passa fome de jeito nenhum. De grande parte da África subsaariana e uma das duas únicas espécies não extintas da família Hippopotamidae, sendo a outra hipopótamo pigmeu. Bom, só para dizer, África subsaariana é a África que fica abaixo, ou seja, fica ao sul do deserto Saara. Muito bem, então explicado isso, então por que aparece com esse nome, Behemoth e Leviatã? Mas por que não fala logo direto que é hipopótamo e crocodilo? Que se fosse a gente ia achar que chegou no zoológico e viu um representante dessas espécies, hipopótamo e crocodilo, então é disso aqui que a Bíblia está falando. Não, aquele ali são semelhantes, porque esse que aparece na Bíblia é daquela espécie ali, mas seria ainda maior. Por isso que a gente fala num gigante, seria bem maior do que aqui. Maior quanto? Quanto seria o peso dele? Quanto seria o comprimento? Isso aí eu não vou poder te dizer, não. Isso aí para o pessoal que... eu sei que tem alguns aqui que são bacharéis em teologia, são teólogos, são muito bem formados, aí eles sabem logo. Bom, então isso aí seria lá para Deuteronômio 29, ou seja, Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas são para Deus e as coisas reveladas são para nós. Não dá para ir além disso. O ponto é esse, quando você olhar no zoológico, saiba a espécie, hipopótamo, tanto hipopótamo quanto crocodilo. São duas espécies que aparecem no livro de Jó. Elas são maiores ainda daqueles que você vai ver no zoológico. Se Jó não é capaz de lidar nem com o Behemoth, nem com o Leviatã, então como poderia tratar desse mundo complexo? Ele agiria com justiça ao tratar dos complexos dilemas humanos? Deus deseja mostrar a Jó o seu erro ao dizer que o Criador não havia sido justo com ele, nem com o ímpio. Nesse sentido, Jó seria capaz de tratar com o mundo de forma melhor que Deus, como deu indiretamente a entender nas suas argumentações. Ele não era capaz de domar sequer duas criaturas criadas por Deus. Logo, jamais poderia ser igual ou mais justo que o próprio Criador, nem muito menos auto-justificar-se diante dele, ou seja, diante de Deus. Só a graça de Deus poderia justificá-lo. Ele dependeria somente da graça divina. Nada há que possa justificar o ser humano diante de Deus, senão a sua maravilhosa graça. Nada pode nos justificar que não seja a graça de Deus. A síntese do capítulo 3, o Behemoth e o Leviatã revelam um Deus poderoso e justo. Concluindo, neste estudo mostramos como Deus se revelou a Jó de uma forma maravilhosa. O que Jó tanto desejava finalmente aconteceu, o encontro com Deus. Este se revelou a Jó não para recriminá-lo, mas para revelar-lhe o quão imperfeito ele era e o quanto conhecia pouco acerca da majestade divina. Ou seja, o quão imperfeito era Jó, quanto era o pouco que Jó conhecia da majestade divina. O Criador mostrou a Jó que, apesar de seu silêncio, ele sempre esteve presente e no controle de todos os acontecimentos, cabendo, portanto, ao homem louvá-lo em toda e qualquer situação. E para terminar, eu vou deixar para você o Salmo 139. Deus vai continuar falando com você também por meio deste salmo que a gente vai apresentar como a parte final aqui da lição. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos.
sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no sol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos! Quão grande é a soma deles! Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue. Pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. E o poeta, sobre esse salmo, dizia assim: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Conheces o meu deitar e meu levantar. Por onde eu irei do teu espírito? E para onde fugirei de tua face? Se tomar as asas da alva, se habitar no extremo do mar, até ali a tua mão me guiará. Tua destra me susterá. Se gostou, dê o like, verifica se está inscrito no canal, se está ativado, né? Se estiver inscrito, vai estar em cinza e vai aparecer lá o nome inscrito. Comente, curta, compartilhe. Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus. Amém!